Estamos de volta. Tá quase acabando, tá quase acabando. Tudo pronto aí? Tudo pronto, tudo ok. Tomou seu café, comeu seu bolinho, né? Isso, muita calma. Então hoje, agora, vamos lá para mais uma aulinha, tá? Então vamos lá. Acabou de acordar? Ah, eu sei, né? Acabou de acordar, aquela coisa, né? Eu sei que tá cansada, e acabou de acordar, tomou seu café, agora tá assistindo vídeo aula, e eu sei. Calma que uma hora você vai chegar lá e você vai agradecer, e vai ser que é uma loucura, tá? Depois a gente passa a conta para você fazer o depósito do seu pagamento, tá? Ok. Muito bem, galera, olha só. Hoje, mais uma aulinha para você, malware, agora um dos assuntos mais importantes, worms, tá? Vem cá, você sabe o que quer dizer worms? Worms quer dizer vermes. Aí, professor, por que deram esse nome, tá? Então, olha só o que acontece. Você lembra da sua aula de biologia? Lembra da sua aula de biologia? Então, os vermes, eles possuem reprodução sexuada, tá? Ou seja, eles conseguem fazer a coisa com eles mesmos, entendeu? Ou seja, realmente, né, professor? Eles conseguem ali resolver os seus problemas fisiológicos e vontades e tudo sozinhos, exatamente, tá? Ou seja, dá o picote nele mesmo, né? É isso aí. Aí você vai falar, realmente os vermes não precisam da verma, né? O verme não precisa da verma, não precisa. Então, olha só. No caso dos vermes, do worm, por que foi dado esse nome? Porque eles perceberam que é um código malicioso que tem como característica o seguinte, não precisa do quê? De hospedeiro, tá? Então, isso quer dizer que aqui ele não precisa de estar infectando alguém, como é o caso do vírus, que no caso até deu o exemplo ali, de ser igual o alien do 8º passageiro. Então ele entrava na pessoa e comia a pessoa por dentro, essa é aquela loucura. O worms não precisa disso, entendeu? O worms, ele não precisa estar infectando um ficheiro, ele não precisa estar infectando um arquivo, tá? Então olha só, professor, então ele não precisa de hospedeiro, não precisa de hospedeiro. Agora eu quero que você anota aí no caderno, anota no caderno, importante. Além dele não precisar de hospedeiro, ele se auto-replica, ou seja, ele cria cópia dele mesmo, ele se auto-envia, ele vai se auto-enviar para outros arquivos, para outros locais, né, do HD, do disco, para outros diretórios, então cria cópia dele mesmo. Ele é autoprogramável, então você pode programar ele, fazer e criar situações que ele possa fazer isso, por exemplo, em fazer invasões ou detonar um arquivo. Porque é o seguinte, pessoal, o worms, ele é o seguinte, então tá aqui o cavalo de Troia, tá aqui o worms, tá? Ele consegue se alojar num cavalo de Troia e aí ele começa a ter as mesmas funções de um cavalo de Troia, ou seja, olha só, eu tenho um worms que ele consegue se auto-replicar e se auto-enviar, aí ele se aloja a um cavalo de Troia, nesse caso aqui, ele está usando um hospedeiro, tá? Num vírus com aliás, um arquivo com hospedeiro. Professor, então ele pode, há situações que ele precisa de um hospedeiro, sim, somente se, caso ele queira tomar outros poderes, entendeu? Então olha só, na verdade ele é um X-Men forte, ele é como se fosse a Fênix, entendeu? Lembra do último X-Men, o 3, não tinha Fênix? Com a Jean Grey, para você que nunca assistiu X-Men, vai assistir X-Men, tá? Desenho, quadrinhos, HQs também é cultura, tá? Olha só, então, a Fênix aqui, ele pegou o poder de outro X-Men e agora ele é um super X-Men, entendeu? E aí agora o que vai acontecer? Poxa vida, você tem um cavalo de Troia que agora é um worms também, então você tem os dois, um incluso no outro. E aí esse worms começa o quê? Ele começa, né, a mandar cavalos de Troia para outros contatos da sua lista de contatos também, tá?
E olha só, ele é terrível. O Worms, ele é terrível. Então olha só, função dele, tá? Aqui também ele se auto-executa, são as suas características dele. Função do Worms: abrir brechas para invasões. Essa é uma das funções dele, tá? Abre brechas no seu computador. Lembrando que quem assistiu às aulas de internet, eu falei sobre portas, né? E aí nós falamos também que as portas para os protocolos funcionais precisam dessas respectivas portas funcionando, abertas na verdade, e aí o Worms, ele procura portas abertas na placa de rede que não estejam com aquele cara que protege, daquele cara que protege a porta, que não deixa ninguém entrar. O firewall, exatamente. Então por isso que é importante você colocar firewall para se proteger contra o Worms. Inclusive, isso é um assunto que caiu em prova do Banco do Brasil em 2011, Fundação Carlos Chagas, tá? Perguntando qual que era a ligação entre o Worms e o firewall, se o firewall conseguia bloquear o Worms, e consegue, tá? Então, ó, abre brechas na sua placa de rede para fazer invasões e replicar-se, e incorporar em outros códigos para danificar a máquina. É aquele exemplo lá da Fênix, ó, do cara pegar e se anexar a outros códigos maliciosos, pegando seus poderes e aí juntando com o do Worms, detonar sua máquina. O Worms, ele é terrível, tá? Bom, é o seguinte, nós temos dois tipos de Worms, tá? Anota aí no seu caderninho. Nós temos um chamado backdoor, tá? Backdoor. Qual a função do backdoor? Abre portas para invasão. Então a função dele é procurar na sua placa de rede portas e abrir essas portas, verificar quais podem ser invadidas, tá? E aí ele informa para o invasor a porta, o número da porta, o seu endereço IP, o endereço MAC da placa de rede, que são as informações que o invasor precisa para fazer a invasão. E depois que ele faz a invasão, ele usa um recurso chamado ransomware. Aí você fala, Hanson? Mas isso aí não era um grupo musical? É, os Hansons, tem? Nem sei o que deu que esse guri, aquele cabelo de poodle, ó. Então, ó, os Hansons, lembra dos Hansons? Ransomware faz acesso remoto e controle da máquina. Aí é o seguinte, encontrei a porta 8080 aberta, tem firewall? Não tem. Aí o Worms pega e avisa o atacante, ó, a porta 80 está aberta do computador do invasor, da vítima, aliás. Instala agora um outro aplicativo, um outro Worm, chamado ransomware. O ransom, ele vai pegar, fazer um canal de comunicação entre o invasor e a vítima, criando um canal de comunicação, uma telnet, que nós falamos sobre isso na aula de Windows, e aí o invasor tem controle total da máquina, dos arquivos e tudo, entendeu? Controle total da máquina, pode pegar e apagar tudo que está ali. Inclusive é o seguinte, olha só, o ransomware, ele é muito usado na questão do sequestro digital, tá? Na questão do sequestro digital. Então olha só o que acontece aqui, tá? Vou até sair aqui de cena um pouquinho só para pegar aqui o canetinha. Ó, o ransomware, ele é muito usado na questão do sequestro digital. Já ouviram falar disso? Sequestro digital. Ô professor, o que é sequestro digital? Não tem um sequestro, não tem um... Você está lá na rua, a pessoa vai lá e te sequestra, e aí cobra dos seus familiares uma quantia, ó, sequestrei seu filho, tá? Então aí você fala, só que agora tem o sequestro digital, ou seja, a pessoa entra na sua máquina, pega todas as suas fotos, seus documentos, informações importantes suas, e às vezes... até coisas que você digitou, porque nisso a pessoa já instalou um spyware na sua máquina ali, já está te monitorando já tem um tempo, e depois te liga dizendo o seguinte, olha só meu amigo, eu tenho sua senha do Hotmail, do Facebook, do Gmail, eu tenho sua senha do YouTube, eu tenho todas as suas conversas, e também eu tenho acesso às suas fotos agora, e eu também fiquei sabendo que você entrou em site educativo, entendeu? E eu também estou sabendo que através do seu Facebook você é casado. E eu fiquei sabendo também que você é um dono de uma grande corporação, uma grande empresa. E você andou fazendo coisas erradas aí. E é o seguinte, se você não me depositar, sei lá, R$1 milhão na conta, 500 mil na conta, eu vou pegar e jogar isso aqui tudo para a internet, entendeu? Então, isso é o sequestro digital, você ter acesso a informações
confidenciais daquela pessoa, entendeu? E aí a pessoa te cobra um resgate dessas informações, tá? Aí você fala, caramba, professor, e outra, tem um detalhe. Até passou esses tempos Santa Catarina, tá? Em Jurerê Internacional, isso foi em 2010, um grupo de assaltantes virtuais, eles tinham até Lamborghini, Ferrari lá, foram tudo presos, eram uns 200, era um grupo com 200 pessoas, uma parte em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, eles praticavam sequestro digital de dados, então lógico que eles iam atrás de pessoas que tinham dinheiro, entendeu? Donos de grandes empresas, e aí cobravam esse resgate das informações através deste worms, fazendo isso aí na máquina, tá? E olha só, o worms é o seguinte, ele tem uma característica que ele pode ser o quê? O worms ele pode ser monitorado à distância. Quando você tem um worms no seu computador, ele vai se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Isso aqui vira um bocarra. Isso aqui vira uma loucura. O worms vai fazendo filhote o tempo todo. Vira uma maternidade o seu computador, tá? E aí ele cria cópia dele mesmo várias vezes, inclusive deixando a máquina lenta, tá? Uma das formas de você ver se você pegou o worms é como ele cria cópia dele várias vezes. Verifica a atividade do seu HD. Geralmente em computadores PC tem aquela luzinha que fica piscando do HD, ou do notebook mesmo, né? Tem a luzinha do HD que fica trabalhando, né? Verifica se, mesmo você sem fazer nada, a luzinha está assim, ó, piscando igual a louca. Então é um sinal que você pode ter sido infectado por um worms, tá? Ele criando cópia dele mesmo. E olha só, até coloquei uma anteninha aqui, porque o worms ele pode ser o quê? Ele pode ser monitorado pelo invasor à distância. E eu quero que você anote no caderno o seguinte: o invasor ele pode, à distância, definir instruções, porque o worms ele é o quê? Autoprogramável. Olha só, o worms ele é autoprogramável. Então o invasor, para definir as instruções, o que o worms tem que fazer, tá? E aí, olha só, no caso, todo worms monitorado à distância, tá? Todo worms monitorado à distância é chamado de bot, tá? Note aí, bot é o worms monitorado à distância, tá? Isso aqui é um tipo de worm, que é o worm monitorado à distância. E aí, já chamado de bot, em trocadilho com robótica, com robô, tá? E aí o que vai acontecer? Você pega um worms no seu computador, ó, computador A, aí esse worms, ele se anexa ou se aloja a outros códigos maliciosos. E aí começa a enviar esse código malicioso para outro computador, entendeu? Para outro computador, outro computador, outro computador, que vai pegar e enviar para outro computador. Aí você fala, caramba, ou seja, eu tenho uma rede de computadores infectados por worms. Sempre que cair na prova, qual o nome dado de rede de computadores infectado por worms? Isso é chamado de rede o quê? Rede zumbi. Rede zumbi. Sabe por que zumbi? Porque o seu computador ele começa a fazer coisas sem a sua permissão, sozinho. Porque o worms ele tem todas as características de um zumbi. Ele é autossuficiente. Ele não precisa de ninguém, entendeu? Então ele consegue se analojar a cavalos de Troia, as spywares. Quantas vezes, minha senhora, sua amiga não mandou mensagem para você? Ô Marlene, você acabou de mandar para mim um cartão virtual. Eu falei, não mandei nada não, entendeu? Mas professor, isso não é cavalo de Troia? Sim, é um cavalo de Troia que às vezes utiliza o worms para mandar para o seu catálogo de endereço, entendeu? Ou seja, o seu computador começa a servir códigos maliciosos pela internet inteira. É uma loucura isso, tá? E para remover o worms não é fácil, tem que ser um bom antivírus para remover o worms, tá? Então um pouquinho aqui do worms, pouquinho não, foi bem detalhado, né? O worms, até porque aqui na editora, aqui no nosso canal, você não tem aulas jogadas ao vento. Aqui são aulas detalhadas, gratuitamente detalhadas para você, tá? Para você gabaritar as provas ali. Então toma cuidado, pessoal, para vocês que estão estudando para concurso, que cai essa parte de segurança, toma cuidado com as características do worms, tá?
as suas funções, que é invasão e poder se alojar em outros códigos, tá? Os dois tipos de worms mais solicitados, um que abre porta e o outro que faz a invasão mesmo, tá? E que ele pode ser monitorado à distância e o nome é bot, tá? Então fechou essa parte aí. E é isso. Aula que vem então finalizamos o assunto aí de segurança da informação. Até a próxima aula. Valeu!